Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. Coisas podem dar errado, mas quando coisas dão errado na vida do crente, ele tem uma promessa que todas as coisas contribuem para o bem. Hoje com o pastor Joseph Prince. Olhe para alguém agora e diga uma palavra de encorajamento. Você é muito abençoado para estar estressado, irmão. Amém. Amém. Eu sou muito abençoado para estar estressado. Você está pronto para a palavra? Na semana passada falamos que nós não estamos mais sob condenação. Amém? E lembre-se que nós começamos dizendo que se olharmos para este mundo, esse mundo está em problemas. Amém? Esse mundo está sofrendo. Com todos os avanços da tecnologia e as conquistas da ciência, com todas as incríveis coisas que o homem pode fazer, o homem não pode impedir que os homens tenham usura. Sejam cobiçosos, sejam assassinos e fiquem loucos. Com todos os avanços, os homens estão enlouquecendo. O homem moderno está louco. A cobiça pela terra, a cobiça pelo poder, seja o que for, é como se o homem estivesse retrocedendo, estivesse regredindo. Sabemos que isso é verdade, por isso eu não acredito que todo mundo se tornará cristão pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sou daqueles que creem assim. Deixe-me ser claro, não esperamos isso, esperamos o arrebatamento. E haverá 7 anos de tribulação, e aquele que vai consertar o mundo retornará. Ele fará o que nenhum imperador no mundo fez, fará o que nenhum presidente fez, ele fará o que nenhum homem fez. Ele consertará o mundo. Eu estou esperando por isso. Até que isso aconteça, os homens podem se reunir para tentar melhorar, e eu sou a favor de qualquer melhoria na humanidade, mas deixe-me dizer para você, não vai melhorar. O que Deus está fazendo, Ele está trazendo pessoas de todas as nações para formar a igreja. Seu corpo, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. E quando a última pessoa completar o número dos gentios, a cota, Deus vai dizer, chegou a hora, e Ele vai enviar o seu Filho. Enquanto isso, vamos continuar pregando, ganhando almas. Mas quando se completar o número, Deus vai dizer, chegou a hora, está completo. Amém? Deus está chamando um povo de todas as nações para o seu nome. Quando Deus olha para o mundo, não interessa se você é francês, americano, alemão, turco, árabe, seja o que for. Deus não olha para isso. Deus olha para 3 grupos de pessoas na Terra. A Bíblia diz assim,
para não dar escândalo nem para o judeu, nem para a igreja e nem para os gentios. Assim Deus olha para o mundo, ou são judeus, ou você é judeu ou gentil, ou então você é a igreja de Deus, composta por judeus e gentios. Uma vez você é a igreja, você não é mais judeu e nem é mais gentil, você é um novo homem. Aos judeus foi dado algo que não foi dado aos gentios, a lei. Quando pensamos nos 10 mandamentos, falamos da lei. Deus não deu a lei para os gentios. O engraçado é que os gentios querem se submeter à lei. Hoje existem pessoas que estão ensinando as pessoas a se submeterem à lei. A Bíblia diz, através de Paulo em Gálatas, quando éramos meninos, fomos postos sob a administração de tutores. E aqui ele se refere à lei. A lei foi dada para os meninos. A graça foi dada para os filhos. Para os judeus, eles sempre foram o povo de Deus, mas eles eram como crianças, sob a lei. Quando crianças vêm à minha casa, eu digo para elas, não toquem no fogão, não toquem no interruptor, não toquem nisso, não toquem naquilo. Mas se você vier à minha casa e eu disser isso, você vai se sentir insultado. Tudo depende da maturidade, vocês entendem, irmãos? Por isso, quando a graça veio, os judeus que eram meninos se tornaram filhos. Mas eu e você aceitamos a Cristo e imediatamente nos tornamos filhos. Isso não significa que não devamos passar por um processo de crescimento, mas Gálatas não fala de um processo de crescimento, fala de uma filiação imediata, nos tornamos filhos, isso implica dignidade e maturidade. Amém? Assim nós vimos nessa série de mensagens que nós fomos livres da lei. Nós, crentes, não estamos mais sob os 10 mandamentos. Isso preocupa alguns, porque eles pensam que não estar debaixo da lei nos faz sem lei. Mas a Bíblia diz que nós estamos mortos para a lei. Eu vou citar a Bíblia agora, Romanos 7. Meus irmãos, vocês morreram para a lei, para pertencerem a outro. É como uma mulher casada com um homem chamado Senhor Lei. Ele é duro e exigente, ele é muito, ou melhor, ele é perfeito. Ele é perfeito. E aí reside o problema, porque ela não é perfeita, mas ela é casada com ele, o Senhor Lei. Não tem nada de errado com ele. A Bíblia diz que você também morre para a lei pelo corpo de Cristo. O Senhor Jesus lhe deu a condição de não estar mais ligado ao Senhor Lei. Porque se uma mulher é casada com o Senhor Lei, e aqui se refere aos judeus, eles eram casados com o Senhor Lei, mas se aplica também para aqueles gentios que pensam estar sob a lei. Se você é casado com o Senhor Lei e vai para o Senhor Jesus, e você se torna íntimo com Ele, o ama e adora, você o ama e fica com Ele, isso é adultério. Assim, a Bíblia diz que Jesus Cristo deu um fundamento justo para que você agora case com Ele. Como Ele morreu na cruz e um dos propósitos da sua morte, a propósito, as pessoas, quando pensam na morte, pensam que Ele morreu por nossos pecados. Isso é verdade. Mas existem outras razões por que Ele morreu na cruz. E uma delas é para que você morra para o Senhor Lei, pelo corpo de Cristo na cruz, para que você possa se casar com Jesus Cristo. Veja isso. Esse casamento produz fruto, para que deis fruto para Deus. Hoje nós vamos nos aprofundar naquilo que eu estou compartilhando. Eu falei sobre condenação. A melhor forma de entender a lei é que a lei exige justiça do homem. A graça supre justiça para o homem. Outra forma de entender a lei é o que você deveria ser para Deus. A graça é o que Deus é para você. Se você é mais consciente do que Deus é para você, o Salvador, o amado, o marido, glória a Deus. O seu pastor que provê para você, se você pensa assim, está na graça. Mas fica se perguntando, eu sou bem com Deus, estou fazendo as coisas da forma certa, você está sempre pensando em você mesmo, aí você está na lei. Ajudei sua compreensão? Outra coisa que o Senhor me disse foi isso, se você está sempre experimentando condenação, você está sob a lei. Culpa, condenação. Talvez você diga, Pastor Prince, um pouquinho de condenação não tem problema. Deixe-me dizer isso. Eu posso afirmar que os que buscam aconselhamento, e eu tenho aconselhado muitas pessoas, alguém que é da minha idade, jovem como eu, já encontrou muita gente através dos anos, já aconselhei muitos, já li muitos testemunhos, tenho falado com muita gente e posso afirmar que não são 50%.
ou 60%. A grande maioria, não quero colocar uma porcentagem, mas a grande maioria sofre de culpa e condenação, mesmo que não seja evidente. É como se tudo pegasse fogo e você não encontra a faísca. Por exemplo, um divórcio pode acontecer e se você analisar, você vai descobrir que é porque uma das partes se sentia culpada. Existem pessoas que acreditam que o problema delas é porque não tem dinheiro, quando na verdade é a culpa. Sentem que não podem prover para a família e trabalham demais. E no esforço de fazer isso, eles gastam todas as energias no trabalho e chegam desgastados em casa. E quando você está desgastado, você faz loucuras. E tudo começou com a culpa. E muitos não expressam seus sentimentos para sua esposa. Sua esposa entenderia. Amém? Você precisa comunicar os seus medos, as suas dificuldades. Eu tenho visto muitas coisas como, por exemplo, no relacionamento de uma nora com sua sogra, ou mesmo com sua própria mãe, ou seu pai. Muitas vezes você não consegue se comunicar porque no esforço para honrá-los, você não quer falar alguma coisa para que eles não se decepcionem com você. Aí você finge que está tudo bem, eu estou bem, estou abençoado, não se preocupe, está tudo bem comigo. Às vezes você trata a sua mãe assim. Mães sabem como causar preocupação. Não as mães aqui da igreja New Creation, mas as mães do mundo sabem como deixar você preocupado. Não se preocupe, vai, fica lá com os seus amigos. Vai, mãe, você está bem? Deixa pra lá, isso é só uma tosse. Vai curtir. Isso se chama induzir a culpa. É para você se sentir culpado. Amém? Muitas vezes não nos comunicamos dizendo, eu me sinto perdido, me sinto só, eu me sinto velho, eu tenho medo de perder você, eu tenho medo de não ter ninguém para cuidar de mim. Não falamos assim, mas nos enchemos de culpa. Mas o problema é que quando as pessoas se sentem culpadas, elas brigam e começam a usar palavras, às vezes com a própria mãe, que são desonrosas. Depois a pessoa pensa, por que eu falei assim com minha mãe? Eu amo a minha mãe. Por que eu disse aquilo? E por que ela me provoca? Nenhum de vocês experimenta isso. Eu posso ver no rosto de vocês que vocês não experimentam isso. Tudo começa com a culpa. Mas falando sério, vimos semana passada que bem antes das enfermidades no mundo, antes da velhice, Deus não fez o homem para ficar velho. Antes que existisse estresse no mundo, antes de existir depressão, antes de existir morte, Deus não planejou isso. Essas coisas são inimigas de Deus. Se o mundo entendesse, Deus odeia essas coisas. Jesus conquistou a morte e ressuscitou dos mortos. Antes disso tudo, voltemos, se você olhar para o homem, onde estava o problema? Ele estava estressado, ele estava com medo. Por quê? Porque tinha medo. Ele não tinha tudo no jardim, mas ele tinha pecado. Ele fez o que Deus disse para não fazer. E aí então, o que ele fez? Ele se escondeu. O que causou? A culpa, a justiça própria. Ele se vestiu, tentou se esconder daquele que o amava, que conhece tudo, e ainda o amava. Quando ele disse onde você está, não é porque ele não sabia onde ele estava. Ele perguntou a Adão, onde é que você está? Onde você está? Onde você está? Essa foi a primeira pergunta do Antigo Testamento. A primeira pergunta no Novo Testamento é onde está ele? Aqui está a resposta. Você encontra Jesus, você encontra tudo, irmão. Amém? Assim, o fato é que ele estava escondido atrás das árvores. Muito antes de haver morte, antes de haver maldição no mundo, o homem sentiu culpa e condenação. Ok? E isso produziu o estresse. Com o suor do seu rosto comerá. Produziu medo. Ouvi a sua voz e tive medo. Foi a primeira vez que se mencionou o medo. O tipo errado de medo. Quando você crê errado a respeito de Deus, você crê errado a respeito de tudo na vida. Quando vai viajar, começa a pensar que Deus não vai proteger você, porque fez coisas que não deveria ter feito, certo? E você não tem confiança plena em Deus, aquela confiança robusta. Assim, vejamos essa ilustração outra vez. É uma ilustração que Deus me deu muitos anos atrás. Recebi em uma visão e pedi para um artista reproduzir. O que você
Experimenta na vida, é parecido com essa planta. Você pode perceber que as folhas estão secas, estão doentes. Pode ser depressão, problemas financeiros, doenças, problemas no casamento, seja o que for, tudo tem uma origem. Os psiquiatras confirmam isso. Muitos dos problemas são fruto, o resultado, as consequências, o produto. Mas qual é a raiz mais profunda? Os psiquiatras dizem estresse. Casamentos terminam por causa do estresse. O estresse do dinheiro, o estresse das crianças, o estresse quanto à educação, quanto ao vestibular. Estresse, 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 certo? E é o mais profundo que alguns psiquiatras conseguiram chegar, mas alguns vão mais profundo e dizem que o estresse é produzido por outra coisa, é produzido pelo temor. Tem medo de algo e não compartilham nem com o cônjuge, aquele com quem estão casados. Não compartilham os seus medos. Alguns nem sabem que têm esses medos. O medo é uma raiz mais profunda que causa o estresse. E o estresse causa todos esses resultados horríveis. Mas somente a Bíblia pode dizer o que causa o medo. E a Bíblia diz que é a condenação. É o homem se sentir condenado. Com razão ou sem razão, quando o homem se sente condenado, ele se enche de medo. Porque ele perde a confiança de que Deus está com ele. Quando você entra no avião, acha que vai contrair a ebola. Você passa numa plantação de jaca e acha que uma vai cair sobre sua cabeça. E não na cabeça dos outros. Você acha que tem uma cabeça de jaca. Você acorda pela manhã dizendo, se tem alguma coisa para dar errada, vai dar errada para mim. Amém? Quando o telefone toca, você espera notícias ruins ao invés de boas novas. Você vê sempre o lado negativo. Verdade? Você olha para o seu cônjuge, você só vê o negativo e não vê nada positivo. Não tem olhos para o bom. A Bíblia diz que um dos sinais do amaldiçoado é que ele não vê o bem quando vem. O bem vem, mas ele não vê. Quanto ao homem abençoado, não quer dizer que não exista mal na sua vida, mas ele não vê o mal quando vem. Ele vê as bênçãos. Posso ter um amém, irmãos? Certo? Talvez você diga, pastor, tenho artrites, mas se o resto do seu corpo está bem, dê graças a Deus por isso. Você pode respirar? Você está vivo? Graças a Deus, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém. Nós reclamamos que não temos sapatos até que vemos alguém que não tem pés. As pessoas são negativas por causa da condenação. Quando se sente condenado, você condena. Se você se mudar para outro país, depois de um tempo, tudo vai ser igual. Lá em Singapura não tínhamos isso. Aí está você de novo com o mesmo problema. O problema está em você. Está no seu coração, irmão. Se pudermos eliminar a consciência do pecado, a condenação, se pudermos remover da nossa vida, o temor vai sumir, o estresse vai desaparecer. O que você vai ter não é uma vida em que tudo é bom. Nós cristãos temos problemas, sofremos perseguição. A Bíblia promete perseguição para os que vivem piamente. Seus amigos vão zombar de você. Quando isso acontecer, pule de alegria. Deus tem um galardão para você. A Bíblia diz assim, coisas podem dar errado, mas quando coisas dão errado na vida do crente, ele tem uma promessa que todas as coisas contribuem para o bem. Se não ver agora, vai ver depois. Amém. Tudo contribui para o bem, glória a Deus. Assim, a lei produz condenação. Amém? Vemos que Deus falou para Adão e Eva não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a lei. Não era chamada árvore do mal, mas árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a lei. Ou a internet, conhecimento do bem e do mal, é a mesma coisa. Tem aqueles que pensam que na internet tem o conhecimento do bem, tem o conhecimento do bem e do mal. Os olhos veem algo, fica curioso, vai checar, agora conhece o bem e o mal. A internet tem dois lados. Eu navego na internet? Sim, eu navego, mas temos que ter cuidado para não estudar a Bíblia baseado no que os outros dizem. Não buscamos na internet a solução para os nossos problemas médicos. A internet está cheia de opiniões. Voltemos à árvore do conhecimento, que é a lei. Quando Deus deu a lei para o homem, as pessoas vivem do lado da bênção porque conseguem cumprir a lei? Não. Vivem do lado da condenação. Porque se você não consegue guardar a lei, ela o condena. Essa é a natureza da lei. Como uma mulher que é casada com o senhor lei, quando ela fica aquém, ele tem que condená-la. Ele tem que puni-la. Essa é a lei.
A lei é lei, tem que ser cumprida. Você não pode dizer, eu estacionei no lugar errado. Você já viu isso? Quando o guarda chega, você tem sempre a mesma história. Eu não sabia. O guarda diz, da próxima vez não faça. E ele dá a multa. Você diz, por que recebi uma multa? Ele diz, a lei é lei, tem que ser cumprida. Posso ter um amém? As pessoas não gostam, por assim dizer, da lei. Eu sempre digo que tem pessoas que querem desqualificar a mensagem da graça e dizem, se é assim, então jogue fora os 10 mandamentos e viva como você quiser. Não. Os 10 mandamentos são uma excelente base para a lei dos homens em todas as nações. Amém? O adultério é razão para o divórcio. O homicídio é punido pela pena de morte. Os 10 mandamentos são muito bons, mas no momento que surge a anarquia e não existem mais leis, o coração do homem é revelado. Assim, a lei somente modifica o comportamento externo, mas nunca muda o coração. Vocês me escutam? Continuemos falando sobre a questão da condenação. Existe uma linda história na Bíblia que fala sobre o povo de Israel. A história de Israel é muito interessante. Deus disse para eles muitas vezes para não cometerem a idolatria. Eles haviam cometido muitos pecados, mas a idolatria é adorar outros deuses. Eles cometeram muitos pecados, mas sempre ofereceram a oferta pela culpa. Assim, de certa forma, a oferta cobria o pecado deles. Ok? Mas existia um pecado que não tinha cobertura. Por quê? Porque no momento que cometesse o pecado da idolatria, trocando de Deus, não podia oferecer oferta pela culpa. Seus pecados ficavam expostos, por isso Deus mandou muitos profetas e eles mataram alguns. Por várias vezes Deus mandou se arrepender e finalmente Deus disse, agora basta, ok? Todos os planos que eu tenho para com Jerusalém, a cidade de vocês, será suspenso por um tempo. E vocês serão cativos. Se vocês querem ser como o mundo, vão para o mundo. E se tornaram cativos da Babilônia. Jeremias profetizou que eles ficariam cativos por 70 anos. Nesse tempo, você encontra a história de Esther, encontra a história de Daniel, durante esse tempo de cativeiro. Assim, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio e os levou cativos. E eles ficaram lá por 70 anos. Depois, o reino babilônico foi subjugado pelos medo-persas. Então, um rei chamado Ciro veio e o seu nome é mencionado na Bíblia antes de ele nascer. Foi profetizado, bem antes do seu nascimento, que ele seria um servo de Deus, mas ele foi o rei da Pérsia. A propósito, muitos eruditos creem que ele era o filho de Esther e Assuero. Dessa forma, obviamente seria o seu filho que o sucederia. Esse era o império dos Medo-Persas. E quando ele assumiu o reinado, ele deu aos judeus o direito de voltar para a sua terra. A oportunidade de voltarem para a sua terra, para o seu país, Israel, para a cidade de Jerusalém. Mas não só isso. Ele os ordenou que reconstruíssem o templo. Amém? Aqui temos a história dos remanescentes. Nem todos voltaram, alguns ficaram lá, mas o remanescente voltou. Não eram muitos, mas alguns voltaram. Sob a liderança de 2 homens. E o nome deles era Zorobabel e Josué. Josué era o sumo sacerdote. Para onde o sumo sacerdote fosse, a nação ia. Certo? E Zorobabel era o governador. Zorobabel é interessante. Ele vem da linhagem de Davi e Salomão. Era para ele ser o rei, mas ele era um príncipe coroado. Mas como existia uma maldição, não vou falar muito sobre a maldição, porque tomaria muito tempo. Havia uma maldição sobre o rei Joaquim. E por isso seus descendentes eram amaldiçoados. Jesus escapou dessa maldição porque a sua linhagem, por parte de mãe, não procedeu da linhagem de Joaquim, mas de Davi, através do seu filho Natã. Não se preocupe com isso. Eu disse isso, se você quiser estudar, você pode estudar depois. Lembre-se disso da próxima vez que você celebrar o Natal. Lembre-se que a maldição não atingiu Maria. Não a atingiu. De qualquer forma, isso é lindo, mas o fato é esse. Em função da maldição, não houve mais rei procedente de Judá. Apesar de Zorobabel ter sangue real, ele veio como príncipe e ele servia somente como governador. Mas juntos, o sumo sacerdote Josué e Zorobabel formavam um sacerdócio real. Aqui vemos um tipo do governo de Melquisedeque. Eles começaram a trabalhar, eles não tinham recursos, tinham acabado de voltar do cativeiro,
E começaram a construir. Começaram a reconstruir 2 anos depois de retornarem. Mas subitamente chegaram inimigos, os samaritanos. E os samaritanos não eram o povo de Deus, eles eram um povo que adorava ídolos, era um povo que dizia ser de Deus, mas na verdade adoravam ídolos. E eles vieram e ameaçaram a Zorobabel e Josué. E, de fato, o que aconteceu, a Bíblia diz, foi que ambos temeram e o trabalho parou. E então, um decreto veio da Pérsia, agora era o novo rei, e ele disse, para a construção, porque os samaritanos escreveram para esse rei. Tudo estava contra eles. Não havia suprimentos, eles não tinham favor, eles tinham medo, estavam deprimidos. O povo deixou a construção do templo e eles foram construir suas próprias casas. Você sabe por quanto tempo o trabalho parou? Por 15 anos. Pelo período de 15 anos. Parou por todos esses anos. E então, após 15 anos, Deus levantou 2 jovens profetas chamados Ageu e Zacarias. Os eruditos dizem que eles tinham provavelmente cerca de 20 anos, talvez até 18 ou 19. Eram profetas muito jovens, Zacarias e Ageu. Os mensageiros da graça são jovens e eles permanecem jovens. Glória a Deus. Assim, Zacarias e Ageu eram contemporâneos. Eles profetizaram para o líder Zorobabel. Profetizaram para o sumo sacerdote Josué. Profetizaram. E especialmente Zacarias viu algo no espírito. Veja, Ageu repreendia o povo dizendo, o que é isso? A casa de Deus está abandonada por 15 anos e vocês estão trabalhando na casa de vocês, nos negócios de vocês, vocês só cuidam de vocês mesmos, vocês não cuidam da casa de Deus. Por deixarem a casa de Deus, vocês serão negligenciados. Vocês ganham dinheiro e colocam em sacos furados, nunca têm o suficiente. Quando comem, não se satisfazem, quando bebem, não se sentem satisfeitos. Por que assim? Porque vocês pensam somente em vocês mesmos. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. No próximo programa, vocês continuam ouvindo a mensagem profética. É por isso que prosperam. Se não estão, vão começar a prosperar. Por isso você está edificado. Se você não está, vai ser edificado. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.